Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto dessa segunda-feira, dia 24 de abril, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos de 3 a 5. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Uma leitura rápida deste texto vai nos deixar sem entender. Mas quando a gente para analisar, a gente vai descobrir que Paulo está falando de pessoas que são bem recebidas por nós e trazem coisas diferentes daquilo que é o Evangelho. Primeiro, ele vai falar da simplicidade de Jesus. Ele vai falar que essas pessoas se apartam da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Ele está dizendo que pessoas, e não é qualquer pessoa, não são quaisquer pessoas, mas são pessoas formadas, são pessoas bem educadas, são líderes, muitas vezes, que buscam complicar o Evangelho. E Paulo vai dizer que a simplicidade de Jesus, a simplicidade do Evangelho, ela é uma coisa que deve permanecer. Mas nós colocamos tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantas coisas para que as pessoas fiquem sem compreender. E ele vai, então, dizer que essas pessoas recebem e tratam bem quem faz isso com elas e, de alguma maneira, isso interfere no ensino de Paulo à igreja. Este texto, ele é apresentado somente aos coríntios, porque sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja com várias dificuldades, com vários problemas. E ele vai dizer, porque se alguém vos prega outro Jesus, quer dizer, sai da simplicidade de Jesus. Se alguém vos prega outro Espírito, porque sai da simplicidade da ação do Espírito. Se alguém vos prega outro Evangelho que não abraçais. Então, quando nós ouvimos líderes querendo complicar o Evangelho, querendo colocar coisas difíceis de se fazer, e até mesmo querendo colocar alguma coisa, alguma ação, alguma atitude que nós podemos ter para ajudar na salvação,
Então, Paulo está dizendo que essas pessoas estão complicando o Evangelho. Porque Jesus, ele é absoluto. Ele não precisa de situações, de atuações diferentes para que possamos ser salvos. Simplesmente a certeza de que temos Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas por que ele está dizendo isso? Porque os crentes da igreja de Corinto, eles aceitavam de bom grado essas pessoas e não aceitavam a simplicidade do evangelho que Paulo pregava. É por isso que no verso 5 ele vai dizer: julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. A simplicidade, a pureza deve permear o nosso evangelho. Quando nós colocamos atitudes, empecilhos para modificar este evangelho, então nós estamos querendo trazer um evangelho diferente, um evangelho da nossa vontade e não o evangelho do poder de Deus. Então, que fiquemos sempre com a simplicidade e a pureza do evangelho de Jesus. Amém.